A censura aos comentaristas Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino e Fernando Conrado, por ordem judicial, levou muitos parlamentares e cidadãos a se manifestarem pelas redes sociais, constatando a consolidação da ditadura e lamentando a falta de mecanismos de controle dos atos de ministros das Cortes Superiores. O senador Eduardo Girão manifestou-se pelas redes sociais sobre a censura aos comentaristas. Girão lembrou que antes mesmo deste ato, diversos senadores já haviam manifestado oficialmente repúdio contra as arbitrariedades de ministros das Cortes Superiores. O senador Eduardo Girão disse: parlamentares repudiam censura e se solidarizam com perseguidos no Brasil. Antes mesmo da derrubada ontem das redes sociais de mais jornalistas brasileiros, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e Fernando Conrado, a Casa Revisora da República já havia enviado ao STF o voto de repúdio de 20 senadores contra as arbitrariedades de alguns ministros da Corte que rasgam sistematicamente a nossa Constituição. Um dos pontos explicitamente violados é a liberdade de expressão dos cidadãos desse país. O documento foi requerido por mim e assinado por dezenas de colegas, a quem parabenizo pelo gesto: Maílza Gomes, Stevenson Valentim, Carlos Viana, Cajuru, Plínio Valério, Oriovisto Guimarães, Lazier Martins, Esperidião Amin, Vanderlan Cardoso, Márcio Bittar, Zequinha Marinho, Carlos Portinho, Guaraci Silveira, Flávio Bolsonaro, Isalci Lucas, Regufe, Marcos Rogério, Roberto Rocha, Luiz Carlos Renzi e Messias de Jesus. Desde o início do último pleito, o TSE tomou decisões no sentido de censurar previamente jornalistas, produtoras de documentários e até meios de comunicação que estão tentando fazer um trabalho jornalístico de qualidade e como deve ser feito, ou seja, dando espaço a ambos os lados, respeitando, pois, o contraditório. Além da Jovem Pan, a Revista Oeste, a Brasil Paralelo, foram vítimas dessa mordaça que tem enfraquecido a democracia brasileira. Espero, sinceramente, que tenhamos uma resposta positiva a este ato que busca materializar a vontade dos brasileiros por um direito básico de nossa Constituição: a livre opinião. Estamos trabalhando para que a justiça e a verdade voltem a prevalecer no Brasil. Paz e bem. Anteriormente, o senador havia dito: democracia da toga não esperou nem virar o ano, mas a justiça vencerá no final. Para quem tem fé que Deus é bom, justo, fiel e misericordioso, sabe que não há mal que dure para sempre e que essas arbitrariedades explícitas de nossos tribunais, que desrespeitam sucessivamente a Constituição do Brasil, terão um fim. Fui informado pela minha amiga e excelente parlamentar Bia Kicis que ontem, no apagar das luzes de 2022, as contas das redes sociais dos jornalistas Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino e Fernando Conrado foram bloqueadas por ordem judicial. Como se não bastasse a escalada antidemocrática contra críticos da tirania do judiciário que vivemos, isso sinaliza que as coisas devem piorar a partir do ano que vem, onde deve haver alinhamento com o Poder Executivo, que tem histórico de intolerância e, ao que tudo indica, vem com sede de vingança. Já são dezenas de veículos de comunicação independentes, pastores, artistas e até parlamentares amordaçados pela dupla TSE-STF. A liberdade de expressão do brasileiro é um valor conquistado e intrínseco à alma do nosso povo. O cidadão está desperto e participando como nunca da vida política do seu país, interagindo com seus representantes como jamais antes tinha se visto na história da nossa nação. Farei o meu possível para engrossar essa corrente dos justos. Creio que o Senado Federal pode barrar tais injustiças, exercendo sua prerrogativa constitucional para investigar abusos de alguns ministros do STF. Não é à toa que me candidatei à presidência da Casa, que tem sido omissa diante do avanço de tal ditadura.
Nutro forte esperança de que voltemos a ter harmonia e independência entre os poderes e continuarei dando o meu melhor no limite de minhas forças para isso. Minha solidariedade a todos os perseguidos no coração do mundo, pátria do Evangelho. Os humilhados serão exaltados. Mateus 23:12. Quem está no comando é Jesus, hoje e sempre. Paz e bem. O deputado Paulo Eduardo Martins ironizou. As contas dos jornalistas Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo foram retidas por ordem judicial. Deve ser pelo bem da democracia, como diria Stalin. O vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, disse: Rodrigo Constantino deu opiniões que estão proibidas e por isso foi censurado e amordaçado. Há no Brasil hoje opiniões permitidas e opiniões não autorizadas e um censor autoritário que escolhe quais são elas. O deputado Sóstenes Cavalcante afirmou: minha solidariedade aos jornalistas censurados hoje. E a imprensa ainda acha que está tudo normal? O deputado Carlos Jordi disse: Constantino, Figueiredo e Conrado, os mais novos banidos das redes. Jornalistas que não concordam com a esquerda e não se sujeitam à ditadura do STF. Essa é a democracia tão bradada pela esquerda e determinada pelo Supremo. Lembra do Brasil, ame-o ou deixe-o? Agora é lute ou fuja. O deputado Dr. Jaziel apontou: os jornalistas Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo tiveram suas redes sociais suspensas a mando do ministro Alexandre de Moraes. É a censura em nome da democracia. Novo normal do Brasil. O ex-ministro da Educação, Ricardo Vélez, disse: o cancelamento das redes sociais dos jornalistas da Jovem Pan, Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo, é mais um atentado do ministro Alexandre de Moraes contra as liberdades democráticas no Brasil. O meu protesto indignado contra essa decisão ilegítima e autocrática. O investidor Leandro Russell disse: as redes sociais do jornalista e escritor Rodrigo Constantino foram censuradas judicialmente no Brasil, segundo ele mesmo. Não há mais liberdade de expressão e nem devido processo legal. Ou seja, o país não opera mais em Estado democrático de direito. E faz tempo. A deputada eleita Júlia Zanata disse: Paulo Figueiredo, Fernando Conrado, Rodrigo Constantino foram censurados. Temos que repetir o óbvio: não existe mais democracia no Brasil. O vereador Alexandre Aleluia afirmou: Paulo Figueiredo e Constantino com contas derrubadas. Engana-se quem pensa que se inicia um novo governo. Inicia-se um novo regime. O vereador Fernando Holliday apontou: as contas de Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e Fernando Conrado foram censuradas de maneira descarada. São jornalistas sendo limitados pela tirania. Mas você não verá nenhuma entidade jornalística se manifestando. O advogado Paulo Faria, que atua na defesa de perseguidos políticos, disse: o demônio agindo, mais 3 contas derrubadas pelo autoritarismo judicial de Alexandre de Moraes. Tudo fora da lei. Vítimas: Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Fernando Conrado. Ditadura consolidada com sucesso. Em outra ocasião, o senador Eduardo Girão advertiu: nova lei do impeachment, raposa cuidando do galinheiro? Você sabia que o Senado Federal está discutindo uma nova lei do impeachment? Pois é. O relatório da Comissão de Juristas, sob a condução do ministro Lewandowski do STF, foi votado há semanas e mantido sob sigilo até a semana passada. O resultado não poderia ser pior. Praticamente inviabiliza pedidos de impeachment de ministros dos tribunais superiores no Brasil. Mas ainda vai ter que passar por debate no Congresso. Portanto, toda a atenção é pouca junto aos parlamentares desde já. O engraçado nesse processo até aqui é que não foram chamados juristas críticos aos sucessivos abusos e invasões de competências do STF que vem esmagando os demais poderes.
Compareci a uma reunião deles e fiz questão de perguntar sobre o porquê da não inclusão do Dr. Ives Gandra Martins e Modesto Carvalhosa. Questionei o ministro sobre a insegurança do brasileiro com as atitudes do Supremo, as quais começaram quando foi violada a lei do impeachment para preservar os direitos políticos de Dilma. Sim, porque, por ironia do destino, foi justamente ele, Lewandowski, que comandou aquela noite triste onde foi rasgada a nossa Constituição por ele, então presidente do STF, com a corresponsabilidade dos senadores da época. O caos institucional que vivemos começou ali, desde a violação da regra da Lei 1079 do impeachment, quando fatiou as penalidades a quem comete crime de responsabilidade. Depois desse equívoco sem precedentes em nossa história, as coisas só foram piorando até chegarmos aqui, onde muitas decisões da Suprema Corte infringiram alguns dos mais básicos direitos do cidadão, trazendo incertezas à população ao censurar, entre outros desmandos, aqueles com pensamentos contrários ao deles. Neste vídeo, troco uma ideia com o senador Esperidião Amin antes de termos conhecimento do relatório que comentarei a posteriori. Vou continuar meu trabalho no Senado cobrando que cumpramos o dever constitucional da Casa sobre investigação de Supremos, que a verdade e a justiça prevaleçam em nossa nação. Paz e bem. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário, além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 17 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Na semana passada, nós tivemos notícia de que houve uma reunião na segunda-feira, e o senador Girão participou, em que a tal comissão que vai reescrever uma proposta para a nova, que seria a modernização da Lei 1079 do impeachment, aprovou um relatório. Eu procurei e não encontrei. Não foi divulgado. Aprovou algo que talvez aflore hoje, mas eu vou cobrar na sessão. Eu quero saber o que está escrito ali, porque desconfio que a proposta não seja exatamente para atualizar. E por desconfiar, vou pedir para conhecer, ou seja, para ter um juízo, aí sim, que é meu direito e meu dever, mas sobre algo que seja publicado. Tudo tem que ser publicado, é um preceito constitucional. Existe, viu, senador Esperidião, depois daquela sessão, uma série de vídeos rodando na internet de brasileiros, inclusive dizendo que vai ser votado no Senado Federal, parece que na véspera da Copa do Mundo ou no dia da final, e não existe nada disso, pelo menos na pauta do Senado. Não tem nem o texto
nem o texto que o senhor se referiu aí, da comissão de juristas, e aí eu lhe digo, eu fui para aquela reunião para entender o que é que estava acontecendo, aproveitar a presença do ministro aqui nessa casa, fazer alguns questionamentos. Já que não temos outras oportunidades. É difícil a gente ter oportunidade para conversar com eles, para dialogar sobre democracia e liberdade. Eu tive a oportunidade e ele foi muito respeitoso, né? Eu fiz uns questionamentos, apesar de a gente discordar em alguns pontos, mas o que eu fiquei preocupado é o que é que vem desse relatório. Porque os juristas que lá estavam, que são renomados, eu não tenho dúvida disso, não tiro o mérito absolutamente, mas outros grandes juristas brasileiros que têm posições diferentes em pautas atuais do Brasil, da atuação do STF, essa questão do impeachment, né, dos abusos, não foram convidados. Ives Gandra não foi convidado, Dr. Modesto Carvalhosa não foi convidado, e o senhor Ricardo Lewandowski disse que não era com ele isso, quem convidou foi o presidente da casa, Rodrigo Pacheco. E eu não sei o que é que vem desse relatório, que foi aprovado na hora, no dia, a gente não sabe os termos, não é público, mas a população está achando que é esse ano, a mim. Está achando que vão colocar esse ano para votar isso. E segundo se circula, né, não sei até que nível é fake news, eu espero que a gente não tenha não dê esse presente de grego para o Brasil de Natal, para o brasileiro de Natal, mas segundo o que se fala é que vai para dificultar o pedido de impeachment daqui para frente, criminalizando quem está pedindo. É o que rola nos bastidores. Eu espero que não seja assim, porque aí, além da queda, o coice, como a gente diz lá no Ceará, né? Mas eu queria dizer que precisamos ficar atentos com relação a isso, porque em Copa do Mundo eu já vi de tudo acontecer nessa casa como cidadão brasileiro, botarem coisa para votar aqui.